Fala galera, tudo bem? Vamos entender o processo por trás do desenvolvimento de uma aplicação gráfica baseada em uma shader application? Vamos tentar entender como que esse processo vai funcionar baseado numa shader language e utilizando a linguagem de programação C++, para a gente no final poder usar então a aplicação de uma linguagem de programação em conjunto com uma linguagem gráfica para criar os nossos programas diretamente na GPU. Então vamos imaginar ali que eu tenho, por exemplo, um usuário final, e esse usuário final, obviamente, que ele quer ver um jogo rapidamente rodando na tela dele, ou uma animação que saia o mais rápido possível, e eu, do outro lado, eu tenho o programador. Esse programador, ele vai basear as instruções e os códigos de máquina dele em uma linguagem. Você pode escolher qualquer linguagem para fazer isso, mas no OpenGL nós vamos utilizar então a linguagem C++. Dentro do C++, o que nós faremos, na verdade, é chamar o que nós chamamos de calls. São algumas funções que eu chamo dentro da linguagem C, dentro de um código em C, usando o OpenGL. Além desses comandos do OpenGL, nós temos o que a gente chama de GLSL Shader Code. Isso nada mais é do que uma linguagem específica baseada em OpenGL, para que eu possa programar então diretamente a minha GPU. É isso que um shader faz. O shader é um conjunto de comandos que vai possibilitar que a gente programe diretamente a GPU. Porque eu tenho efetivamente dentro de um computador, isso vocês já sabem, né? Eu tenho a CPU, onde ocorre a maioria dos processamentos, e eu tenho a GPU, que ela tem um processador dentro dele que precisa ser explorado. Para daí, finalmente, sair no monitor lá do nosso usuário final o jogo ou o desenho que ele está esperando a visualização. Esse processo todo trabalha em conjunto, então verifiquem que eu tenho a CPU e a GPU trabalhando em conjunto, o GLSL Shader Code, que é um código dentro da linguagem C, ele vai ser escrito, ele tem um programa principal, mas a gente vai ver isso com calma. Eu starto, né, essa linguagem dentro do C++ para que ela acesse a GPU e o processo todo de rasterização, de colocar então dentro do nosso monitor o desenho final seja feito de forma mais rápida. Então esse é o desenho esquemático de como todo o processo vai funcionar. E esse código, né, esse projeto feito em linguagem C, eu posso usar o C++ de duas formas. Trechos do código onde eu vou usar C++ com as chamadas dos métodos do OpenGL, ou eu vou usar o C++ com algumas especificações e chamadas do GLSL, para que eu possa então programar diretamente, como eu falei já anteriormente, a GPU. Outra coisa bacana de a gente estudar é como que esse processo funciona a nível de pipeline gráfico. Então eu tenho um conjunto de divisões, né, de rotinas separadas, aonde eu posso criar esse pipeline, né, termina uma função, um procedimento, já tem outro trabalhando na sequência, isso diretamente então lá na nossa placa gráfica. Resumidamente, eu posso dividir esse pipeline gráfico do OpenGL em 6 etapas. A primeira delas é o Vertex Shader, Tessellation Shaders, Geometry Shader, Rasterization, que a gente vai falar, né? Obviamente, cada uma dessas etapas, Fragment Shader, que é uma etapa bem importante, e a última etapa que seria o Pixel Operation, onde eu vou realmente ter meu display com o resultado final de todas as operações que foram criadas. Então esse processo, esse pipeline, ele é sequencial e à medida que eu vou terminando uma etapa, eu já posso construir a outra e esse processamento que a gente pode imaginar aí com vários pixels, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso ali na frente. Então, só para que vocês possam entender rapidamente, tudo começa pela definição do Vertex Shader. O que é o Vertex Shader? É a definição dos vértices. Então eu tenho lá 3, 4, 5, 10 pontos
no meu espaço, e isso é medido em coordenadas, a gente também vai falar isso quando estiver trabalhando com código. Então eu simplesmente faço essa definição de vértices. Essas duas outras etapas, a Tessellation Shaders e o Geometry Shaders, são opcionais, não são obrigatórias. As únicas etapas do pipeline gráfico que fazem parte do padrão do pipeline do OpenGL é a Vertex Shader, Rasterization, Fragment Shader e Pixel Operation. Então essas duas são opcionais, e como elas são opcionais e não são fundamentais nesse momento, e até acho que vai talvez até confundi-los um pouco, nós vamos falar sobre elas um pouquinho mais para frente através de alguns exemplos. O processo de rasterization, a rasterização, uma vez que eu tenho definido os pontos no espaço, esses pontos no espaço vão ter uma localização, então imagine lá o nosso monitor como uma matriz de pontos, de pixels, e eu vou então saber quais são as posições aonde aqueles meus pontos que foram definidos pelos vértices devem ser inseridos. Então é a representação efetiva de localização na tela e quais são os pixels que pertencem a essa definição de vértice baseada em uma primitiva que é associada a cada um dos vértices. Então, eu tenho um vértice e esse vértice pode se transformar em diferentes primitivas. As mais comuns, eu posso dizer que esses vértices são pontos, ou que esses vértices vão se juntar para formar uma linha, ou até mesmo vão se juntar para formar triângulos, que é o mais utilizado. Feito isso, vem uma etapa bem importante, até vou falar na sequência um pouquinho mais sobre ela, que é a Fragment Shader, e eu vou então, a partir dessa primitiva definida, eu vou mostrar, né, eu vou dizer para a linguagem OpenGL quais são os atributos que eu quero colocar nesse espaço dentro dos meus pixels. Nós vamos falar isso com calma, então, daqui um pouquinho. E, finalmente, o último processo seria colocar na tela do usuário a representação do desenho ou do jogo ou qualquer coisa que seja baseada, então, graficamente em OpenGL. Então, a etapa mais complexa seria a etapa, então, dentre essas, a definição, né, do que é de quais são os pixels que vão pertencer ao Fragment Shader. O Fragment Shader, além da definição de quais pixels eu quero colocar dentro da minha tela gráfica ali, vamos sempre imaginar aí que eu tenho um conjunto de pixels como se fosse uma matriz de linhas e colunas. Fica mais fácil a representação e daqui para frente a gente tem que começar a incorporar esse conceito de matrizes, porque nós temos várias operações que serão construídas a partir dessas matrizes. Então vamos imaginar que eu tenho 3 vértices ali e o Fragment Shader vai me colocar os atributos para que na tela final do usuário apareça, além da posição, onde que esses vértices devem ser posicionados dentro de cada uma desses conjuntos de pixels da minha tela. A posição, ele tem uma cor, então vamos imaginar ali, eu coloquei um vermelho, né? Pode ter uma textura, pode ter uma iluminação. Então vejam quantas são as informações necessárias e quantos cálculos precisam ser feitos nessa etapa de definição do Fragment Shader. Se a minha primitiva for pontos, então eu teria aqueles 3 pontinhos definidos anteriormente, mas se for um triângulo, eu tenho que definir quais serão os conjuntos de pixels que serão inseridos esses atributos, né? Então eu tenho os atributos que eu falei anteriormente, posição, cor, textura e iluminação, e esses atributos vão fazer com que o desenho saia para nós com todas as características que a gente deseja. Então tudo começa, né, eu falei para vocês, tudo começa a partir dos vértices. Os vértices, então, são depois modificados, né, porque eles vão ser baseados numa primitiva. O OpenGL tem diferentes primitivas, a gente vai ver isso na sequência, mas as mais comuns, as mais utilizadas, são o ponto, como eu já falei anteriormente. Vamos imaginar ali que esses meus vértices sejam pontos e não triângulos. Eu teria, então, apenas aqueles 3
pixels que estão circulados ali como desenho final que seria representado na tela. Se eu tenho linhas, por exemplo, se eu escolher que esses meus vértices vão ser baseados em linhas, eu tenho aí uma definição, pego esses dois vértices que foram definidos e junto, né, faço a junção desses dois vértices para que eles consigam então representar uma linha. Então vejam que eu tenho dois vértices, mas esses dois vértices, dependendo da primitiva que ela é utilizada, ele vai ocupar mais pixels na nossa tela. Então essa ocupação de quais pixels eu vou definir e para quais pixels eu vou colocar posição, cor, textura e iluminação é o processo, resumidamente, da criação do Fragment Shader. Qual é a mágica que acontece para que todo esse processo ocorra de forma rápida? Por que eu tenho que usar então a GPU e como que ela funciona e faz com que eu consiga efetivamente visualizar os meus frames com os desenhos, com todos aqueles atributos que eu falei com você, sem essa percepção de que ele está desenhando, esse processo automático, como é que ele vai funcionar? Então vamos imaginar que eu tenho uma tubulação, né? Vou fazer um desenho aqui de um tubo, tá? Vocês já vão entender aonde eu quero chegar com esse desenho desse tubo aqui. Então eu tenho uma tubulação e dentro dessa tubulação, que nós podemos imaginar que essa tubulação é a nossa CPU, eu tenho um desenho para ser construído e passar pela central de processamento do meu computador, né, pela CPU, e o resultado final é uma transformação nessa informação que entrou na CPU. Então eu posso ter vértices, eu posso ter... Vamos imaginar de forma simplificada que eu tenho o desenho de um cubo. Então esse desenho de um cubo, depois que ele for processado, eu quero que ele saia aberto, com uma cor diferente ou até mesmo com uma rotação. Esse processo, se eu estiver fazendo com apenas um pixel, ele tende a ser rápido. Mas vamos imaginar uma tela daquelas mais antigas, né, onde eu tinha 800 por 600 pixels. Isso me equivale, né, se eu faço a multiplicação de linha e coluna, a 480 mil pixels para serem processados pela CPU por frame, por segundo. Então, a cada segundo eu tenho 14 milhões e 400 mil cálculos baseados em cada pixel para verificar se esse pixel tem cor, se esse pixel tem atributo ou não, e aí fazer com que isso efetivamente saia na tela final do nosso usuário. Isso baseando e pensando nas telas mais antigas. Vamos imaginar uma tela moderna hoje, uma tela de retina, que a representação dela, a resolução dela é de 2880 por 1800, e isso trabalhando a 60 frames por segundo, por exemplo. Temos que fazer essa multiplicação, então eu tenho mais ou menos, né, 311 milhões e 40 cálculos por segundo para serem feitos nesses pixels, até que eu consiga efetivamente ter, né, na tela o desenho representado naquele instante, numa tela de retina, né? Então eu tenho, na verdade, o que acontece? Eu tenho muitos desenhos, muitos vértices, muita coisa que precisa passar. Vou dobrar aqui para ter uma ideia, né? Só vou colocar aqui várias caixinhas. Então vamos imaginar que eu estou multiplicando a complexidade tanto dos meus desenhos quanto a movimentação desse desenho. Quando eu tenho essa complexidade para passar dentro da CPU, o que eu posso fazer é transferir para a GPU, que é a placa gráfica dentro do nosso computador, e esse processo de caminho, né, entre a CPU e a placa gráfica e o monitor fica muito mais rápido, é muito menor essa distância, né, da CPU para a placa gráfica. O que acontece dentro desse Graphic Processor Unit, da unidade gráfica de processamento dentro da GPU, que a gente chama de GPU,
eu tenho vários desses tubos. Então, eu tenho milhares desses tubos que são divididos. Vou fazer também um desenho aqui para ver se vocês conseguem entender melhor aonde eu quero chegar. Então, imagine que eu tenho milhares de tubos. Só terminar o desenho aqui. E aí, eu vou fazer uma divisão, né? Cada um desses tubos, dessa tubulação, a gente chama de thread. Então, em cada thread, eu divido a tarefa, cada thread é responsável, então, por processar um conjunto lá de vértices ou um pedaço das informações que eu estou processando. Quando eu faço essa divisão de trabalho, obviamente que eu tenho esse processo otimizado e a resposta final, o desenho final vai sair na nossa tela de forma mais rápida e é o que a gente consegue visualizar hoje em todos os jogos que vocês estão acostumados a jogar, né, diariamente. E vocês podem verificar que não existe muito delay, né, entre um frame e outro. Então, esse é o trabalho, né, que a GPU faz. Ela pega cada um desses threads e otimiza, então, aquele cálculo lá que eu falei para vocês anteriormente, de o que será colocado em cada pixel. Isso tudo baseado numa linguagem que nós chamamos, já falei para vocês, né, de GLSL, OpenGL Shading Language. É uma linguagem baseada em OpenGL, que permite que eu, então, defina um conjunto de vértices ou um conjunto de dados que será inserido dentro da placa gráfica para que o processamento seja, então, redistribuído. O único problema de utilizar essa divisão por threads, mas assim, é importante que o programador tenha ciência desse problema, mas não é um problema que talvez seja muito grave, é lembrar que cada thread ela é independente. Ela não tem relação com a thread vizinha. Então, eu não sei o que esse conjunto de pixels está fazendo com relação aos seus vizinhos. Cada thread é independente e a gente pode dizer que ela é cega e ela também não tem memória. Então, isso é bom vocês terem a ciência desse fato, porque se eu tenho um conjunto de pixels que vai ter alguns atributos, uma cor, eu não tenho como, ou a thread, né, não tem como saber se os seus vizinhos possuem o mesmo conjunto de atributos ou não. Tá? Mas eu, como programador, tendo ciência disso, e a gente vai ver alguns exemplos depois da implicação realmente disso, acho que a gente não vai ter problemas na hora de implementar. Bem, pessoal, por hoje é isso. Eu acho que seria interessante, né, vocês terem o contato antes de a gente passar para a etapa de codificação. Seria importante realmente vocês terem esses conceitos bem claros antes de a gente poder fazer algumas coisas utilizando tanto essa mistura de linguagem C com o OpenGL, como a mistura de linguagem C com o GLSL, ok? Espero vocês na próxima. Até mais!